Boa noite! Como vai você? Espero que cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação de alto e mútuo cuidado, que tem como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio emocional e comportamental e o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com este programa que não temos o poder de mudar a ninguém, mas recebemos do poder superior o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se nós não mudamos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. A Domingueira não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. Com você. Boa noite a todos. Alegria, alegria. Mais uma domingueira aí. Estamos juntos aqui para a gente ficar cada vez melhor. Vamos falar da nossa captação de recursos, ajudar a federação para que a federação continue fortalecida. A gente sabe que não é obrigatório, a gente sabe que a pessoa vai contribuir com o que ela pode, mas cada um contribuindo com um pouquinho, com certeza a gente vai estar fortalecendo a nossa Federação de Amor Exigente. A Cacilda vai colocar para a gente o Pix lá no chat e você fica à vontade para contribuir com o que puder. Padre Haroldo sempre dizia que a gratidão também passa pelo bolso. E a gente sabe que a federação tem despesas. Agora mesmo vai acontecer um curso. E esse curso, mesmo ele tendo um valor simbólico de inscrição, tem todo um processo por trás de pessoas trabalhando. E essas pessoas são os colaboradores que estão lá na Federação do Amor Exigente. Uns a gente até já conhece, não é? Então, gente, é isso. Para a gente não ficar com mais delongas, como diziam os de antigamente, a gente vai chamar a Eliane Bart, que hoje está aqui presente. A Eliane Bart é suplente lá da Regional de Gravataí e ela vai estar fazendo a espiritualidade para a gente. Eliane, pode abrir o microfone. Gente, boa domingueira para nós. Olá, boa noite. Estou lisonjeada de estar aqui junto com vocês. Então, eu quero compartilhar uma espiritualidade que está no encarte da nossa revista deste mês. E ontem, até no encontro que nós tivemos no seminário em Rio Grande, o Luiz Fernando comentou a respeito desta espiritualidade e eu achei maravilhosa. Espero que vocês gostem também, tá bom? A menina do vestido azul. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Acontece que essa menina frequentava as aulas da escolinha local no mais lamentável estado. Suas roupas eram tão velhas que seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim raciocinou o mestre. É uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez, com algum sacrifício, eu pudesse comprar para ela um vestido azul. Quando a garota ganhou a roupa nova, sua mãe não achou razoável que, com aquele traje tão bonito, a filha continuasse a ir ao colégio suja como sempre, e começou a dar-lhe banho todos os dias antes das aulas.
Ao fim de uma semana, disse o pai: mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, tão bonita e bem arrumada, more num lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar um pouco a casa enquanto eu, nas horas vagas, vou dando uma pintura nas paredes, consertando a cerca, plantando um jardim? E assim fez o humilde casal, até que sua casa ficou mais bonita que todas as casas da rua. E os vizinhos se envergonharam e se puseram também a reformar suas residências. Desse modo, todo o bairro melhorava a olhos vistos, quando, por isso, passou um político que, bem impressionado, disse: é lamentável que gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda do governo. E dali saiu para ir falar com o prefeito, que o autorizou a organizar uma comissão para estudar que melhoramentos eram necessários ao bairro. Dessa primeira comissão, surgiram muitas outras e hoje, por todo o país, elas ajudaram os bairros pobres a se reconstruírem. E pensar que tudo começou com o vestido azul. Não era a intenção daquele simples professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse os bairros abandonados de todo o país. Mas ele fez o que podia. Ele deu a sua parte. Ele fez o primeiro movimento, do qual se desencadeou toda aquela transformação. É difícil reconstruir um bairro, mas é possível dar um vestido azul. Colaboração Renato Antunes Oliveira. Lindo, né? E nós vamos continuar nessa semana usando o nosso vestido azul. Como todos sabem, o Rio Grande do Sul está se reconstruindo, e aqui nós temos que ter força, que cada um possa utilizar o vestido azul, arregaçar as mangas e ir contagiando um ao outro com coisas boas, para que a gente volte a sorrir novamente. Era isso, família E. Obrigada por este momento maravilhoso. Gratidão, Eliane, por essa espiritualidade tão singela, mas tão grande ao mesmo tempo. Muito bonita. E é isso mesmo, né? A gente precisa estar se reconstruindo e de uma pequena ação, ela pode transformar o mundo, né? Pode transformar muita coisa, muita gente. Gratidão. Então, gente, hoje nós vamos ouvir a Tatiana Prado. Tatiana Prado é voluntária de Gravataí, do Amor Exigente. Ela tem um Instagram, Jornal Espaço, sem o cedilha, Espaco Informar. E nesse Instagram ela escreve sobre dependência químicas e outros assuntos também relacionados. Eu acho que a Tatiana também ela tem a ver com cachoeirinha. Então, eu vou deixar ela se apresentar aqui e falar para a gente um pouquinho, porque nada melhor, né? Tatiana, na verdade, foi uma indicação da Eliane, eu não a conhecia, mas eu fico muito grata por ela ter dito sim, principalmente porque a gente, aqui na Domingueira, a gente tem a oportunidade de expandir essa nossa família Amor Exigente, essa nossa família Domingueira E, que vai crescendo com todos os voluntários que a gente não conhecia e que vem aqui para a nossa Domingueira E para somar, não é? Então, Tatiana, o microfone agora é seu. Gratidão pelo seu sim. Vou pedir para você abrir seu microfone, por favor. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então tá. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Tatiana Prado. Eu sou voluntária do grupo do Amor Exigente há uns 5 anos. Acredito que eu estou
engatinhando, né, nessa grandiosa obra que é fazer o voluntário, ajudar outras pessoas. E na minha caminhada, assim, o que eu percebo muito é que eu fazendo esse trabalho, a primeira pessoa a ser ajudada sou eu, com toda certeza. Então, assim, às vezes a gente guarda a nossa dor para escutar a dor do outro, e a gente percebe que a nossa dor ela é tão pequena, que aquilo ali transborda nas nossas ações, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, na nossa gratidão, do quão pequeno a gente é numa sala de reunião, né? O quanto o nosso trabalho é importante, com certeza ele é importante, mas que a nossa dor ela se diminui diante de de todas as pessoas que vêm ali muito sofrida, né? Então, assim, eu trabalhei uns 6 anos numa comunidade terapêutica, onde eu cuidava da parte administrativa e também fazia reuniões dentro com o pessoal, né, com os dependentes químicos. E foi ali, então, que despertou um pouco também de poder fazer o jornal, né? Que nem tu falou, eu criei esse jornal, vai fazer 1 ano e pouquinho, para conseguir levar um pouquinho da história do dependente químico para outras pessoas, né? Para saber que sim, existe vida após um tratamento, que sim, quando as pessoas elas querem, passam por um processo do conhecimento e do autoconhecimento, elas conseguem essa mudança de vida, né? Então, eu sempre falo muito, assim, tanto nas reuniões para as famílias, quanto nas reuniões em instituições, que a gente precisa conhecer e principalmente, ter o autoconhecimento de nós mesmos para entender o que a gente quer para a nossa vida, né? Por que eu estou passando por isso? Aonde que eu vou chegar, né? Fazendo um tratamento, entendendo que a minha doença ela é grave, que se eu não cuidar, com certeza as recaídas estão aí, vão acontecer, né? E como que eu vou fazer isso? Como é que é esse processo para mim, né? Daí, que nem eu digo assim, às vezes a gente vê os dependente químico entrando dentro de uma instituição, uns no primeiro tratamento, né? E daí eles começam a conhecer o programa terapêutico. E nesse conhecimento, eles começam a entender que aquela doença é para o resto da vida deles, né? Mas que nesse processo a família também está inclusa, né? Porque o problema ele também está no núcleo familiar e a família também precisa conhecer que essa doença é para o resto da vida, né? Que a doença não é um episódio, esses 9 meses que ele está internado ali, né? Que a dependência química é só aqueles 9 meses, saiu dali, não existe mais a dependência química. Então, o conhecimento que a gente vai conseguindo levar tanto para dentro da instituição quanto para a família, vai fazendo que essa transformação aconteça, porque assim, só o conhecimento muitas vezes não nos leva a lugar nenhum, né? A gente, eu tenho conhecimento e fico estagnada, mas eu preciso, através desse conhecimento, aprender a me autoconhecer, com tudo isso que eu tenho de informação, com tudo isso que é me proposto, tanto dentro de uma instituição, quanto dentro das reuniões do Amor Exigente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou transformar essas informações, esse conhecimento adquirido na prática, né? Fazendo, então, esse autoconhecimento da minha vida. Porque, que nem eu sempre falo, né? O programa terapêutico, ele é perfeito, né? Dentro das instituições, se tu pegar ali o programa terapêutico, ele é perfeito. Agora, cada ser humano assimila aquilo ali de uma maneira, né? E cada um tem o seu despertar em determinado momento. A mesma coisa é o amor exigente, as reuniões do amor exigente, ela é perfeita, né? Todo mês a gente tem um princípio a trabalhar, todo mês a gente debate sobre aquilo, todo mês
ele nos faz pensar qual é a melhor maneira que eu tenho de me tornar uma pessoa melhor, porque um propósito que eu vejo assim é que o amor exigente ele está ali para transformar a minha vida. Tudo que eu estou aprendendo dentro de uma sala é para ser aplicado na minha vida, no meu dia a dia, na minha mudança e na minha transformação. Eu preciso entender é que nada vai mudar se eu não quiser mudar, né? Porque daí tu vê, assim, muitas vezes tu está numa sala de reunião e tu vê famílias dizendo assim, mas eu frequento há 10 anos o amor exigente. E as coisas não acontecem para mim. Porque, né, daí sempre aquela lamúria, assim, ai, meu Deus, comigo não dá certo. E daí é sempre para a gente pensar, né, o quanto eu estou realmente de mente aberta, né, e coração aberto para receber aquelas informações e transformar ela em algo melhor na minha vida, né? Então, assim, a gente vê muito dentro de salas, assim, o quanto é demorado, custoso tu entender que aquele processo é teu, é para ti, né? Daí às vezes tu escuta assim, mas essa fala aqui, quem tinha que estar escutando é a fulana, que aquilo ali é para ela. Não, não é para ela, é para gente, é a gente que precisa ouvir. Se a gente está naquele momento ali, aquela reunião ela é para mim, é para eu assimilar aquilo ali, é para eu, né, entender qual é o propósito daquelas palavras, né, daquelas partilhas, daquela espiritualidade. A própria espiritualidade ela já também nos faz refletir o que está querendo nos trazer aquela mensagem, né? E o quanto isso é importante para que a gente tenha nessa transição aí do conhecimento e aplicar no autoconhecimento para a minha vida, o quanto eu sou grata, né? O quanto eu preciso ter essa gratidão de entender que todo esse processo que a gente passa, tanto do sofrimento, né, da alegria, a dor, ela é necessária para a nossa vivência, né? Eu acredito que todas as nossas dores, e principalmente com a dependência química, ela é para o nosso crescimento. Às vezes a gente não entende naquele primeiro momento, mas com o tempo a gente vai, né, até cada vez sendo mais grata para que esse tipo de situação tenha acontecido na nossa vida, para que a gente daqui um pouco esteja dentro realmente de um grupo de apoio, né? Porque eu vejo assim, as famílias hoje não buscam como forma de prevenção, né? A grande maioria vai até um grupo, encontra um grupo, porque está em sofrimento, né? Porque daqui um pouco passou pelo psiquiatra, a mãe, né? Passou pelo psiquiatra, que olha, mãe, quem sabe, né? Com toda essa tua problemática, tu procura, então, um grupo do amor exigente, que é um grupo conhecido, que trabalha, ajuda as famílias na dependência química. E elas chegam assim, né? Indicada, de paraquedas, ou a própria comunidade terapêutica diz, olha só, para tu vir fazer a visita aqui, tu precisa ter quatro carimbos do amor exigente. E as famílias chegam. E o quanto isso é também mais difícil, né? Porque muitas vezes a família está ali somente pelo passaporte, a família está ali somente porque precisa ir na visita e não entendeu ainda todo o processo que precisa haver, né? Essa mudança que precisa acontecer na sua vida para que tu possa ajudar o outro. A gente sempre fala, né, que um cego não guia outro cego. Muitas vezes a gente tão adoecido, a gente não vai ser a melhor pessoa a ajudar o outro. Por quê? É que nem a gente fala, né? O dependente químico ele acaba manipulando, e se ele vê fragilidade nos pais, nas pessoas que apoiam, ele vai usar todas as artimanhas que ele tem para poder se beneficiar. E se hoje, quando tu entra num grupo de apoio, tu não entende que tu precisa aprender a detectar certos tipos de comportamento para que tu tenha ferramentas para poder ajudar, tu vai estar sempre à mercê deles, né? Tu vai estar sempre ali sendo manipulada.
a palavra é exatamente essa, né? Tu vai estar sendo manipulada para que eles tirem o proveito próprio, né? E daí é isso, que nem eu sempre falo, o conhecimento ele nos liberta. Só um pouquinho que a minha garganta secou aqui, eu vou precisar tomar uma aguinha. Então, o conhecimento, ele vai nos libertar, porque ele vai fazer a gente ter um olhar diferente, vai fazer a gente entender onde está a manipulação, o que ele está querendo com isso, será que ele está me mentindo, ele está se aproveitando, enfim. Então, é isso, né? Então, eu preciso também conseguir identificar quais são as minhas fragilidades como família, né? E daí entra o autoconhecimento, né? Eu estou conhecendo toda a literatura do amor exigente, estou participando das reuniões, a cada princípio me é colocado ali situações novas, né? Principalmente para quem está iniciando. E eu sempre digo, né? Por mais que os princípios sejam os mesmos ano após ano, cada ano a gente está vivendo coisas diferentes. Cada ano, a cada mês, a cada princípio, aquele determinado princípio nos faz ver, né, de maneira diferente. Então, assim, por mais que sejam todos iguais, a cada momento das nossas vidas a gente enxerga de maneira diferente. Independente se tu está no teu primeiro ano, segundo, terceiro, 20 anos de amor exigente. Acredito que é para todos, né? Essa visão diferente a cada ano e a cada mês dos princípios. E aí é que nos faz diferente, né? Porque a gente insiste, persiste, não desiste. A gente está a cada reunião, a cada semana, participando, buscando o conhecimento e trabalhando em nós o que a gente aprende dentro das salas de reuniões. Por quê, né? Porque se hoje eu pego a literatura, leio, tenho um conhecimento básico ali, né? Só li, porque a gente percebe também que tem muitas famílias que só leem e ouvem o que a gente apresenta dentro da reunião. Fora da reunião, elas não pegam o livro, né? Não pegam uma apostila, não buscam um pouquinho mais de conhecimento. Muitas vezes, e o que eu vejo assim no meu pequeno tempo, né, de 5 anos, é que a família só busca naquelas 2 horas semanais da reunião. Saiu da porta ali, foi embora, eu não tenho mais problema, né? Problemas entre aspas, né? A gente se boicota o tempo todo, por quê? Porque se eu tenho um especial dentro de uma comunidade terapêutica, é que nem eu falo, né? Pô, eles lá na comunidade terapêutica, eles têm acompanhamento quase 24 horas por dia, né? É assistente social, é a psicóloga, é o psiquiatra, é reunião do AA, é reunião de sentimento, é reunião do amor exigente. Eles têm o dia deles completo de ações para que eles aprendam a conhecer a doença deles e aprendam também a se conhecerem melhor, né? É um tempo que eles têm ali para eles. Então, eles lá dentro de uma instituição, eles têm muito mais suporte do que a família aqui na rua. A família, muitas vezes, ela vai na reunião não querendo estar na reunião. Elas não querem estar na reunião. Que nem eu digo assim, às vezes tem muitas famílias que estão ali só de corpo presente, porque o espírito, a alma está em outro lugar, né? Por quê? Porque elas só querem o passaporte, porque elas entendem que o problema não é delas, né? O problema é do outro que usa a substância. E daí entra também todo esse trabalho que precisa ser feito com as famílias, que elas também fazem parte desse contexto, né? Elas fazem parte também dessa doença que o outro tem, porque a família é a base, a família é o suporte. E que nem eu falo assim, se a família hoje não quer ajudar, então não atrapalha, né? Então não precisa ir numa comunidade terapêutica, não precisa ir para uma reunião, fica nula ali, não faz nada. Agora, se a família realmente ela quer ajudar, ela quer fazer a diferença na vida do outro, bom, então vamos lá que a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para te mostrar
qual é o melhor caminho a seguir, a literatura está aqui, é que nem eu digo assim, a gente também tem, né, as apostilas da PAEX aqui, e tem tantas perguntas, que eu digo assim, ó, se todas as famílias que pegassem o livro, né, lessem o livro, pegassem a apostila, lessem a apostila e respondessem verdadeiramente aquelas perguntas, eu tenho certeza absoluta que a mudança aconteceria na vida dela. Sabe por quê? Eu digo assim, ó, o dependente químico dentro de uma instituição, eles fazem o quarto passo deles é um inventário moral, né? Aonde eles fazem tem que botar no papel tudo aquilo que eles lembram que eles fizeram lá desde pequenininho até aquele momento da internação. Claro que tem alguns que falam realmente o que aconteceu, tem outros que omitem, né? E daí isso vai depender de cada um. Só que eles fazem, né? A instituição cobra neste momento, isso deles. A família também deveria fazer. A família também deveria fazer esse inventário moral. A família também precisava entender em qual momento da história, né, tanto pai, mãe, né, que aconteceu algo. A gente entende que nem eu digo assim, eu entendo que a dependência química ela é genética, ela também pode ser pelo ambiente em que eles vivem, pelas amizades que tem ali na adolescência, mas eu também entendo que a dependência química é uma dor que eles têm. E a gente precisa entender aonde que está essa dor, né? Qual é o motivo que eles precisam anestesiar essa dor? Porque a droga, ela anestesia essa dor, né? E tanto que o consumo abusivo é justamente por isso, é para cada vez diminuir aquela dor. Daqui um pouco é o estado na rua que eles se encontram, é aquele ambiente que não é agradável a ninguém e que eles precisam anestesiar. Então, tudo isso, quando eles entram dentro de uma instituição, é preciso trabalhar com eles e também com a família a questão do autoconhecimento. Eu preciso entender o que acontece dentro de mim que me leva a fazer o uso da substância abusivamente. Então, assim, esse autoconhecimento é profundo. Não é algo superficial, não é assim, da boca para fora. Eu preciso entender qual é a dor que eu estou sentindo lá dentro, que eu reajo de determinada maneira. Então, eu vejo, assim, né, nesse processo de conhecimento e autoconhecimento, que esse inventário moral, ele precisa ser feito tanto pelo dependente químico quanto pela família. Né? A gente precisa entender quais são as nossas dores. Por que eu facilito? Por que eu me deixo manipular? Né? O que eu ganho com isso? Quais são os meus ganhos e quais são minhas perdas? Eu preciso pensar, por que eu estou passando por isso? Por que o meu filho internou 17 vezes e até agora ele não saiu da dependência química? Por que o meu familiar ele ficou 15 anos limpo e recaiu? O que aconteceu? E qual foi, né, nesse processo todo, o que aconteceu? E é onde eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas fraquezas, as minhas dores, para que eu possa ter ferramentas para não cair nos mesmos erros. É que nem eu digo assim, na vida, né? A vida é cíclica, né? A gente vê várias coisas se repetindo muitas vezes, né? Tu vê assim, que parece que a pessoa fica andando em círculo o tempo todo, né? Fica se repetindo. E daí tu pergunta, né? Por que disso? O que eu não aprendi? Qual foi a lição que eu ainda não aprendi que está acontecendo na minha vida ainda? Né? Então, assim, é o autoconhecimento, né? É o entender, que nem eu digo assim, às vezes, só reunião de 2 horas semanais não vai ser o suficiente para eu tratar das minhas dores mais profundas, porque a gente entende que esse espaço de 2 horas é coletivo, né? E que muitas vezes a gente também não vai ser verdadeiro em falar
as nossas dores mais profundas. Aquilo que dói lá no fundo e que ninguém está vendo, né? E daí eu sempre falo, gente, vamos no psicólogo, vamos fazer uma terapia, vamos nos tratar, porque isso é nosso, é meu comigo mesmo. Tu entende que tem coisas que não é o outro numa reunião de autoajuda que vai conseguir me ajudar. Talvez eu precise realmente de um especialista que esteja ali me ouvindo, né? Somente eu e ele, que eu possa falar realmente a minha dor mais profunda, para que ele também me ajude a entender por que as coisas continuam se repetindo desta maneira, né? Por que não está sendo diferente? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Quando é algo no coletivo que eu consigo apoio, e é muito importante esse apoio mútuo que a gente tem nas reuniões, mas eu também preciso identificar quando realmente ali somente eu não consigo. E daí sim eu preciso pensar em uma terapia, enfim, um psicólogo que eu possa me tratar. Se daqui um pouco o meu problema está além de uma terapia, eu preciso sim buscar um psiquiatra para que eu possa me tratar com a medicação adequada, não fazer a automedicação, né? Daí a gente critica tanto o dependente químico que usa droga, mas eu vou lá, compro na farmácia clandestinamente um diazepam para dormir mais relaxada, um remedinho para baixar minha ansiedade, e daí eu fico ali apontando, mas tu usa droga, tu vai lá e compra. Mas a gente sabe hoje que a medicação controlada tu também tem que passar no médico e ter receita, caso contrário, tu também está fazendo errado, né? Então, o quanto isso é que nem eu também, né? O quanto nós, como família, somos esse exemplo, né? Muitas vezes a gente não entende o porquê da dependência química, mas os nossos filhos estão seguindo os nossos passos, né? A minha mãe se automedicou uma vida inteira. Qualquer problema... Qualquer problema que tinha, era uma medicação tranquilizante, era isso, era aquilo. Ele entende que na dor eu preciso de alguma coisa para aliviar, né? E eles vão fazer isso com a droga, vão fazer isso com a droga de preferência deles, porque eles visualizaram isso, né? Aquela coisa assim, faz o que eu falo, mas faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Tem, né? A gente sabe que hoje a gente é exemplo em tudo. A criança, ela repete as coisas porque ela vê o adulto fazendo. Então, a gente tem que parar com esse pensamento de achar que eu só falando eu vou resolver o problema. Não, vai ser nas minhas atitudes, vai ser nesse caminhar de quanto eu quero ser diferente, né? O quanto eu preciso ser diferente para mim. Bom, eu tenho 3 filhos adultos, né? Então, assim, o que eu sempre falo para eles, né? Eu não fico, hoje, principalmente, né? Eu não fico, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Né? Eu faço as minhas coisas, eles vão ver o que eu estou fazendo e vai caber a eles hoje se eles querem seguir ou não. Eu digo assim, o meu trabalho como mãe, né? Eu acredito que eu já desempenhei bem, porque um tem 19, a outra tem 23 e o outro tem 25. Então, assim, já estão grandes e adultos hoje, eu vou fazer a minha caminhada e eles vão vendo o que eu estou fazendo e vai caber a eles hoje a decisão de, bom, o que a mãe está fazendo é certo? Será que é legal eu também fazer? É deles. Eu não posso mais dizer, faça isso, isso e isso, como se a gente estivesse fazendo com uma criança, né? Porque eles já são adultos, eles precisam também de se desenvolver como tal. Então, assim, o quanto os nossos exemplos vão para ele ser seguido ou não, vai depender de cada um, e não adianta eu ficar falando, porque cada um tem o seu tempo, né? Então, assim, o que eu percebo no meu processo como mãe, né? Que hoje eles estão encaminhados, eu vejo que eles têm essa visão de que eles precisam fazer as coisas certas para que a vida deles prospere, enfim. E eu não fico batendo na mesma tecla. Eu estou fazendo a minha, que nem eu digo assim,
eu vou para a reunião, faço, eles ficam bravos comigo, porque eu faço voluntariado. E eu digo, mas isso faz tão bem para mim, é para mim. A reunião ela é para mim, em primeiro lugar. É eu que estou ali e eu que estou recebendo em primeiro lugar. A minha ajuda, eu acho que é tão pequena assim, né? Mas eu sou a primeira a ser ajudada. E daí eu vejo assim, é algo que eu faço por mim e pela minha sociedade que eu vivo hoje. O quanto a gente precisa também pensar nisso, né? O que eu estou devolvendo para o mundo? O que eu estou entregando hoje, né, para a nossa sociedade, que a gente vê assim, tão adoecida com a questão das doenças mentais, tanto com a dependência química, que também não deixa de ser uma doença mental, e o que eu posso fazer para ajudar? Então, assim, o voluntariado é isso, né? É esse processo que tu vai fazer algo por alguém e tu é o primeiro a receber. E nisso tudo a gente entende que, bom, eu estou me conhecendo, eu estou entendendo o meu papel hoje, o que eu estou fazendo, o que isso é benéfico para mim, né? O quanto isso me ajuda como pessoa, né? Porque eu penso assim, é uma transformação que a gente passa, que nem a Tati de 6 anos atrás não é a mesma Tati de hoje. Né? E isso eu só fui adquirindo porque eu participando das reuniões, entendendo o processo, refletindo muito, né? Pegando aquelas perguntas e respondendo, e vendo que cada ano que passa as coisas mudam, e realmente eu estou mudando, né? Porque vou só contar breve, assim, a minha filha, eu estava no Amor Exigente fazia 1 ano, mais ou menos, e a minha filha tinha 14 para 15 anos. E ela fazia tratamento psiquiátrico e tentou suicídio bem nessa época. E para mim, foi muito tranquilo no sentido de como eu reagi com a situação da tentativa de suicídio. E eu fazendo essa reflexão posteriormente, foi pensando assim, como o grupo me fortaleceu, quanto o grupo me fez entender que eu não era responsável por aquilo que ela fez para ela, né? Graças a Deus ela está bem, foi aquele episódio único, assim, fez acompanhamento psiquiátrico, psicológico, mas o que eu quero dizer com isso? Que eu consegui agir de uma certa forma porque eu estava dentro de um grupo de apoio. Eu estava participando, ajudando a coordenar, e ali eu vi que, bom, se acontecesse algo mais sério com ela, eu não ia carregar a culpa, porque eu não era culpada, porque eu fiz tudo o que eu podia ter feito naquele momento. E isso eu falo hoje assim, e para mim é muito tranquilo falar, porque eu consegui entender todo esse processo que eu passei. E principalmente o quanto Deus age na nossa vida, né? Porque ele me colocou à frente de um trabalho, um voluntário, onde eu estava ajudando outras pessoas e estava conhecendo também, me conhecendo também. E quando aconteceu para mim, né, o que a gente sabe que acontece diariamente com tantas mães, eu reagi de uma maneira mais tranquila, mais calma, entendendo que eu não tive culpa, né? Que eu não tive responsabilidade do ato. E é isso, assim, é o autoconhecimento, é tu conseguir entender o que é minha responsabilidade, o que é responsabilidade do outro, qual é o tamanho da minha dor, né? Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu poderia, daqui um pouco, naquele momento, né? Meu Deus, o que eu fiz? Como é que ela fez isso? E eu reagi de outra maneira. E isso é o autoconhecimento. Isso é o entender quais são os propósitos que eu tenho na minha vida, né? Como é que eu vou encarar determinadas situações na minha vida? E só consegui isso por causa do Amor Exigente. Eu digo para vocês assim, sério, de verdade, que isso, a maneira como eu lidei com a situação foi diante do conhecimento adquirido nas reuniões.
E eu vejo isso constantemente na minha vida, com outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, que hoje eu tenho outra reação, porque eu tenho esse apoio, né, esse grupo de apoio, aonde eu consigo expor, né, muitas vezes algo, claro que não tão profundo, mas eu consigo expor, eu consigo escutar, eu consigo partilhar, eu consigo... E isso faz a diferença na vida da gente. E se, que nem eu digo assim, se tantas pessoas pudessem fazer um voluntariado, né? Se tantas outras pessoas pudessem parar um pouquinho, ouvir a dor do outro, né? Porque, que nem eu digo assim, às vezes a nossa dor é tão pequena e a gente acha, ai meu Deus, só acontece comigo. Não, tem tantas pessoas aí na nossa volta que tá pior, e a gente fica se, ai, né, se vitimizando. E não é mais momento de se vitimizar. É hora da gente assumir as nossas responsabilidades e ter gratidão, né? Assim, eu digo, pô, a gente acorda com vida, né? A Eliane falou aqui no sul, realmente a situação tá feia, as enchentes. Aqui, perto de Cachoeirinha, a gente tem um arroio, um rio que passa ali e que transborda, tá pegando a faixa, tem pessoas que não estão dentro de casa. E a gente, muitas vezes, a gente tem a nossa casinha, né? A gente tem o nosso teto, tem os nossos filhos que, bom, já passaram por problemas, hoje estão bem, ou se não estão bem, hoje estão numa instituição, se não estão numa instituição, eles estão aonde eles escolheram estar, e a gente precisa ter gratidão. A gente precisa ser grato. A gente precisa entender que o fato da gente acordar mais um dia, né, e ter mais 24 horas pela frente, é um fato muito grande de a gente agradecer a Deus pela oportunidade. A gente agradecer que a gente pode fazer uma nova história, a gente agradecer por poder respirar, por poder estar aqui, por poder olhar para as coisas e dizer assim, bom, eu estou viva e só depende de mim essa mudança. Só depende de mim eu querer fazer diferente, né? Não é o outro, assim, que nem eu digo, outro exemplo da minha filha, colégio. Ai, porque a professora é isso, porque meu colega é aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que. Sempre era o outro, sabe? As pessoas têm a mania de dizer que é sempre o outro. Não, não é o outro, é eu. É os meus olhos que enxergam. Que nem uma vez eu disse para ela assim, minha filha, tu já parou para pensar que daqui um pouco o teu professor estava num mau dia também, ele tem esse direito de ter mau dia, porque não é só tu é uma. Imagina ele dentro de uma sala de aula com 40 alunos, e ele tem a turma da manhã, da tarde, da noite, e ele já vem da casa dele também com daqui um pouco um problema. E daí tu te sente ofendida porque ele falou daqui um pouco meio ríspido contigo e tu achou que aquilo ali, ó, meu Deus, não... também tem que ter empatia, tu também tem que entender que atrás daquela pessoa que está ali dando aula, existe um ser humano que também tem problemas, e que não é só tu. Então, como tu olhar para isso é o que vai te tornar uma pessoa melhor, né? Nem todo mundo está bem o tempo todo, e a gente precisa entender, eu não posso me milindrar que o outro daqui um pouco não me deu bom dia ou não fez determinada coisa que eu gostaria que fizesse. O meu gostar pode ser que não seja o mesmo gostar do outro, e eu preciso aprender a respeitar. E isso também faz parte do autoconhecimento. Quando eu consigo entender que o outro ele não tem a obrigação de me entregar aquilo que só minha cabeça pensa, eu vou começar a entender o comportamento do outro e vou conseguir daqui um pouco amenizar um pouquinho as minhas ansiedades, né? O meu sofrimento, a minha dor, porque na realidade o mundo ele não gira em volta do nosso umbigo, né? A gente é uma perto de milhares de pessoas que existem no planeta. Então eu preciso começar a entender o meu papel, a minha responsabilidade, aquilo que me incomoda, enfim, e trabalhar isso em mim, porque é a maneira como eu me enxergo e não como o outro enxerga, né? Então, é aquela frase, nada muda se eu não mudar, né? Eu preciso ter isso muito claro, é que nem
no tempo da pandemia, eu fazia as reuniões online, então eu dizia assim para o pessoal do grupo, né? Gente, coloquem ali no espelhinho do banheiro de vocês um papelzinho escrito assim: nada muda se eu não mudar. E todo dia de manhã, quando vocês acordarem, vocês leiam aquilo ali. Porque, na realidade, o que vocês precisam entender é que o outro não vai mudar. Quem precisa mudar é tu. Porque, assim, o dependente químico que está numa instituição, fazendo o tratamento dele de 9 meses, ele não vai sair de lá outra pessoa. Ele não vai sair de lá um homem novo, né, como é a proposta. Ele vai ter todos os defeitos de caráter dele. O que ele vai precisar fazer diariamente, constantemente, é matar um leão por dia para ser aquela pessoa que ensinaram para ele dentro de uma comunidade terapêutica como tem que ser. Mas é difícil, porque nem nós, como família, que não usamos a substância de preferência deles, a gente consegue. É difícil. Como é que a gente quer exigir do outro o que eu não consigo fazer? Então, o que eu posso fazer hoje, o que eu devo fazer hoje, é olhar de uma maneira diferente, é entender também aquela pessoa, né? É entender a dor dele, porque é difícil. É difícil a gente ter esse olhar, essa compaixão, né? Essa empatia com o outro. Porque a gente quer que fez o tratamento, tem que ser outra pessoa, tu tem que mudar isso. Só que muitas vezes a família, que seria o apoio, continua fazendo as mesmas coisas da ativa do cara. E daí a gente pensa como ele vai voltar para casa e vai conseguir se manter no propósito que ele teve dentro de uma instituição, né? Então, eu vejo assim muito que é isso, né? Eles dentro de uma instituição buscando melhorar e a família aqui fora buscando também melhorar e entender que ela também precisa mudar. Só que ela não vai mudar o outro, ela vai mudar a si, ela vai fazer as coisas por ela e nesse processo de mudança tu acaba atingindo o outro, né? Que nem eu digo assim, quando tu muda, tu irradia coisas boas e automaticamente as coisas boas te retornam, né? E o teu comportamento mais, eu acho que mais empático, assim, tu acaba trazendo isso, né? E eles veem essa mudança. E essa mudança, ela precisa acontecer de uma forma, eu diria assim, de uma forma mais amorosa, sabe? Sem tanta cobrança, sem tanto apontamento de dedo. Porque nativa, tu fazia isso. E entender que a gente precisa agir dessa maneira também, para algumas famílias é difícil, porque a primeira coisa que vem é a reação, né? Tu reage de uma maneira que remete ao que fazia, a maneira como ele agia no uso, né? Então, a gente também precisa mudar essa maneira de a gente enxergar o outro e reagir diante do outro, né? Porque é eu que preciso mudar, é eu que preciso olhar para aquela determinada situação e entender que aquilo faz parte da doença e qual a melhor maneira mais amorosa para ajudar o outro, né? Porque eu vejo que a gente precisa ter essa amorosidade em relação à dependência química, em relação ao tratamento do outro, buscar esse apoio de entendimento, qual é a melhor maneira, como é que eu vou ser mais assertiva, né? Porque assim, que nem eu digo assim, nada e ninguém melhor do que nós mesmos nos conhecemos e muitas vezes conhecemos nossos filhos, né? A gente conhece ele. Claro que eu digo assim que naquele período mais obscuro do uso de substância, da dependência química, eles se tornam outras pessoas. Mas aquela criança, aquele íntimo, sabe? Aquilo que a gente sabe que a gente plantou, que a gente, por anos, a gente regou, lá dentro, né? E tem como, que eu digo assim, a espiritualidade nos ajuda, a nossa fé ajuda, mas a nossa ação precisa ser muito mais assertiva em relação a isso, para que a gente consiga, então, buscar
né, resgatar esse elo que existe entre pais e filhos, e, enfim, quanto a gente precisa mudar, quanto a gente precisa se transformar e o quanto nós precisamos nos conhecer, independente da nossa idade. Eu acho que a gente muda o tempo todo, né? O tempo todo a gente busca por conhecimento, o tempo todo a gente busca por palestras, por especialista, tu escuta a opinião de um, tu escuta a opinião de outro, tu faz uma terapia, tu vai num grupo A, B, C, cada um tem uma maneira de pensar, e com tudo isso a gente consegue filtrar e ver qual é a melhor de todas essas informações que consigo aplicar na minha vida. Então, hoje, com todo esse acesso a informações que nós, como familiares, temos, né? E que nem eu digo assim, a pandemia nos uniu muito, né? Porque eu tinha um grupo de estudo que estudou o livro Codependência Nunca Mais. A gente ficou 1 ano e meio estudando essa literatura todas as segundas-feiras, e a gente tinha pessoas de vários lugares do país, porque a pandemia nos trouxe essa possibilidade de conhecer pessoas virtualmente de vários lugares. E é isso também o que nos traz hoje aqui na Domingueira, né? É o fato de daqui um pouco a gente estar conectada, nós aqui do Sul, eu e a Eliane, e outras tantas pessoas de vários lugares do país, e a gente está no mesmo propósito, né? Que é o conhecimento, que é buscar daqui um pouco numa palestra o que eu posso melhorar, o que ainda eu não sei que eu posso aprender, porque a gente aprende todos os dias. É isso que eu vejo. Eu não sei se eu já falei demais, se eu estou dentro do meu tempo, se vocês querem abrir. Você ainda está dentro do seu tempo. Não está, Lu? Tô? Lu que me ajuda. Lu, me ajuda aí. Cadê a Luciana? Oi, querida. Como é que está o tempo da Tati? Eu falei assim porque eu estou O tempo gostando. dela está ótimo, não são nem 8 horas Então, eu ainda. estou Vamos gostando lá. tanto que eu nem olhei o relógio e falei, você está dentro do seu tempo. Então, Pode continuar, querida. Tati, Tá. vê se você quer, por acaso, abrir para perguntas ou se você quer dar continuidade, fica à vontade. Você podemos ser sim, só quero ler umas coisinhas aqui que eu separei para vocês, né? E daí depois a gente abre então para pergunta. Assim, né? Então, o que as pessoas confundem entre o conhecimento e o autoconhecimento, né? Então, conhecimento é tudo aquilo que vai contribuir para o nosso aprendizado, como ler livro, fazer curso, assistir conteúdos diversos, né? Que nem a gente faz assim, que nem tem no site do Amor Exigente muito material, né? Para que as pessoas busquem e se melhorem, né? Então, assim, é tudo aquilo que vem de fora. E o autoconhecimento nada mais é do que a consciência que temos de nós mesmos. Ou seja, é conhecer a si mesmo, né? E é um ato de a gente conseguir olhar para a gente. Então, o autoconhecimento ele vai fazer com que a gente se conecte com nós e entenda o que a gente está sentindo. Né? Com tantas informações que a gente... Eu adoro ver vídeo de psicólogos, de terapeutas falando, porque aquelas falas daqui um pouco, algo se enquadra na minha vida, tu entende? Algo eu posso mudar, algo eu posso melhorar. O ato da gratidão é algo que eu trabalho constantemente e eu passo isso para os meus filhos, porque eu acho que uma pessoa grata é uma pessoa que tem muita abundância, porque as coisas vão vir naturalmente na tua vida. E que nem eu digo assim, gente, ó, eu sou grata até os momentos mais difíceis da minha vida, até situações ruins, que tu diria assim, meu Deus, por que tu tá fazendo isso comigo? Obrigado, Deus, porque mais ali na frente eu tenho certeza que algo melhor há de vir. Então, assim, é nisso, sabe? A gente vai chorar, a gente vai sentir, a gente vai sofrer, mas a gente precisa aprender a entender os propósitos do nosso poder superior, do nosso Deus, enfim, o que ele quer nos trazer, qual é a mensagem que ele quer nos passar. E eu vejo isso como gratidão, assim, sabe? Tu realmente ser grata pelas coisas que acontecem na vida.
E daí, mais uma coisinha, a gente vai abrir, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar, então, a minha vida, assim, né? O meu eu, né? E daí ali eu trouxe alguns exemplos como os pensamentos, né? Pensar mais positivamente, deixar de lado o negativismo, né? A gente precisa ser mais positiva, acreditar que as coisas vão dar certo, que momentos ruins todo mundo passa, mas que a gente tenha fé que as coisas boas vão acontecer e não alimentar momentos negativos, né? A gente precisa cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo. Isso é autocuidado, né? A gente precisa ter isso. O contentamento, né? Não esperar grandes acontecimentos para ser feliz, ser grato hoje. Isso é muito importante. A autodisciplina, transformação não é uma fórmula mágica. Se você quer transformar a rotina, seja comprometido consigo mesmo. O autoestudo, dê nome aos seus sentimentos, observe suas dores e desejos e aprenda sempre. A devoção, qual é a chama que te move? Então, o autoconhecimento, ele só funciona quando olhamos para dentro e damos nome para o que sentimos, sem medo de enxergarmos nossas luzes e sombras. Não é errado sentir, porque vamos sentir as coisas boas e ruins ao longo da nossa vida. O erro é jogar as sombras para baixo do tapete e não assumir o que de fato nos faz sentir. Isso impede nosso crescimento e nossa paz emocional e mental. Então, todo conhecimento será a base. E o autoconhecimento é a transformação que você deseja. Busque sempre aquilo que funciona para você. E é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? E vamos deixar aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu puder e souber responder. Então, enquanto o pessoal vai se animando, pensando nas perguntas, pode colocar no chat, pode ir levantando a mãozinha. Eu quero te agradecer muito, Tati, porque você veio ratificar a minha vivência, o meu pensamento, as coisas. É muito. Gente, eu vou falar uma coisa engraçada, mas assim, é muito doido, porque vem uma pessoa aqui e fala que parece que está falando para a gente, porque sabe o que a gente está vivendo, o que a gente viveu, né? Então, ao mesmo tempo, é muito lindo, porque se as histórias são parecidas e se as falas são parecidas, e se a pessoa ela consegue dizer para a gente que, eu anotei aqui que você falou assim, que eu achei muito bonito, assumir a responsabilidade e ter a gratidão, né? Então, eu posso também assumir as minhas responsabilidades e ser grata até pelas coisas difíceis que estão acontecendo. Ontem eu tive um encontro na minha família e uma tia de 86 anos disse assim para mim, 86 anos, gente, ela falou, eu mudo todo dia, porque está tudo mudando, então eu faço as escolhas na vida, né? Então eu pensei, nossa, é muito legal, porque você podia pensar assim, 86 anos já não quer mudar mais nada, já não quer fazer mais nada. Um exemplo que ficou para mim. E aí, Tati, quando você falou sobre essa questão da pessoa vir à reunião 2 horinhas e achar que é só aquilo, eu até comentei isso na domingueira que eu fiz há 15 dias. 2 horas é como se a gente fosse à escola, foi lá, o professor falou, e depois a gente tem que vir para casa e a gente tem que estudar aquela matéria, e a gente tem que buscar outras fontes também para a gente poder se enriquecer e entender que a gente precisa de uma rede mesmo, não é só o grupo de apoio, não é? E no início, assim, no meu processo, né? Eu já comentei aqui que eu não passei por essa situação de internação, mas quando eu via assim, as pessoas vindo ao grupo, eu pensava assim, gente, o nosso desafio está lá, né? Foi internado. E a gente não é internado, a gente tem que continuar trabalhando, estudando, cozinhando, lavando, passando, sei lá, tudo que tem que fazer e mudando, né? Então, assim, é um peso que a família tem, mas que se ela buscar todos esses apoios, não só
o grupo de apoio Amor Exigente, mas essa rede que você colocou, é possível, né? E aí você falou também, consigo entender que o outro não tem a obrigação de entregar o que só a minha cabeça pensa. Então, são essas mudanças mesmo que a gente precisa começar a colocar na nossa vida, porque a gente sempre está esperando que o outro aja daquela maneira que a gente gostaria que fosse, né? Eu já comentei como no Amor a gente me ensinou, acho que até o livro da Marina e do Hélio, aquele Espiritualidade, uma Nova Vida, que fala para a gente ser uma namoradeira, né? Está tudo acontecendo ali. Aquela bonequinha que tem lá no Nordeste, que fica assim, apoiadinha na janela olhando, que a gente saia da situação e olha aquilo de fora para ver o que está acontecendo e para, de repente, a gente não achar que a gente tem o domínio de tudo, né? E entender a dor do outro. Aí eu me lembrei, essa semana, eu faço parte do grupo Sempre é Tempo também, às quartas-feiras, né? E essa quarta-feira calhou que eu fui fazer o estudo, eu estava lendo um livro, o Tatu da Távola falou sobre o empatizar, né? A empatia. E quando você falou da empatia, a gente entender assim, que eu posso estar com o outro, mas eu nunca vou estar como o outro. Então, quando a Eliane começou aqui no início falando sobre a situação, né, do Sul, que a gente aqui fica vendo na reportagem, a minha professora de espanhol comentando de uma família que eles foram retirados por um barco. E o cachorrinho não quis entrar no barco. E aí eles foram sendo levados pelo barco e o cachorrinho ficou para trás, né? E aí, dias depois, graças aos voluntários, esse cachorrinho foi entregue à família, né? Nossa, aquilo me deu uma emoção assim que eu pensei, cara, eu acho que isso é que a gente está nessa situação de empatia. Eu não estou vivendo a situação que o outro está vivendo, mas eu posso estar com ele até para que no momento em que o outro precise de ajuda, eu esteja fortalecida também para estar fazendo algo, né? E eu quero te agradecer muito por você abrir o seu coração. Quando você traz uma experiência forte da sua vida, como a gente tem muitas pessoas que passam aqui, e com esse sorriso, primeiro vou te dizer, tu não tem carinha de ter filho com essa idade toda que você falou aí para a gente, não, mas tudo bem, né? Mas assim, quando você traz um exemplo assim forte e que você mostra a força de estar no grupo de apoio e quanto você foi apoiada e a forma como você reagiu e que você pôde até ajudar nesse processo, né? Isso daí se chama esperança. Você traz uma esperança para as pessoas que estão passando por situações difíceis e que acham que assim só ela, a gente às vezes pensa que só a gente está passando, que o nosso problema é o maior de todos, né? E que muitas das vezes ele não tem saída. Mas eu entendo que assim, que mesmo que o problema do outro seja pequenininho, para ele, aquele ele é grande, né? E aí a gente está estudando esse mês o grupo de apoio, exatamente isso. O quanto o grupo de apoio está ali, não para te dizer o que você tem que fazer, mas te apoiar naquilo que você tem possibilidade de fazer. Olha, eu nem sei assim te dizer, mas assim, muitas frases, muitas coisas que você trouxe, elas realmente tocaram meu coração. Algumas eu vivi na situação e eu espero que você possa voltar mais vezes para estar aqui com a gente, tá bom? Gratidão. Vamos abrir para as perguntas. A Cláudia vai ajudar a gente agora aí no microfone. Depois a Cacilda vai para o chat também. Vamos lá. Olha, sem palavras para tudo que você nos trouxe de conhecimento e nós, como mãe de desafios, que nem nós costumamos dizer, a gente se vê nas histórias toda que você colocou. Tá de parabéns e, nossa, vou abrir aqui que tem uma mãozinha levantada, que é a Anita. Né, Anita? Vamos abrir o microfone dela. Abre o microfone, Anita. Uhum. E lembrando, Anita, que não é uma reunião de partilha. O conteúdo que a Tatiana nos trouxe, você faz uma pergunta, tá bem?
Ela não está conseguindo abrir ou eu que não estou conseguindo abrir Ela o não está microfone? conseguindo abrir. Ela não está. Ela. Eu tentei também aqui. Uhum. Clica no microfoninho, Anitta. Ai, Isso, consegui. Isso, agora aí. conseguiu abrir. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Sou Anita de Guarapuava, Entre Rios, na verdade, uma colônia alemã. Eu me vi inteiramente em suas palavras, Tatiana. E eu percebo o quanto eu preciso de ajuda. Como eu faço para mudar? Eu fazem apenas 3 meses que eu conheço a Exigente, mas eu quero ter conhecido há 10 anos atrás, para ter toda essa sabedoria, essa força que vocês passam para a gente. Eu sou muito grata de poder estar aqui e eu gostaria de saber, sim, como iniciante, qual o primeiro passo. Eu já faço minhas terapias, eu antidepressivo, independente, ele é adotivo, a mãe dele é área, e a questão da pergunta é, a dependência química também é hereditária? Tá aberto? Poderia me responder? Tá. Vocês estão me ouvindo? Você Não, entendeu, não Carlos? Estão me ouvindo? Sim, Tatiana, estou. pode falar. Ah, não. Dona Anitta, primeira coisa. Tatiana, está um pouquinho baixo. Você tem como É. chegar mais pertinho assim? Ok. Vamos lá. Tá me escutando melhor? Sim, Assim, ó, em primeiro lugar, que a senhora não desista, né? Que faz pouco tempo que a senhora está nos grupos. E o que eu digo assim? Insista, persista e nunca Não, desista. Os dias a gente aprende muita coisa. Se a senhora é nova nos grupos, busca mais informações, busca mais literatura, busca ver as palestras do Amor Exigente, te informa, busca conhecimento, é assim que a senhora vai mudar, tá? E a senhora vai mudar a si, não o outro. E realmente a dependência química, ela também é hereditária, né? Então, assim, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar no outro, a gente vai precisar aprender a lidar com as situações. Mas é isso, eu acho que a senhora continua com força, fé e alegria sempre, porque a senhora já faz terapia, já toma suas medicações, então tá no caminho. Tu já tem o apoio e agora tu tem o apoio do grupo para te ajudar mais ainda, tá? obrigada pela atenção, obrigada por me ouvirem. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. E um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Ô, dona Anitta, aí na sua cidade não tem grupo presencial do Amor Exigente? Não tem, Tá bem. não tem. É uma... Posso falar? Pode, Tati. Pode. Daqui um pouco é uma oportunidade da senhora estar se fortalecendo e abrir um AE aí na tua cidade, conhecer mais pessoas, falar, porque o amor exigente, a gente precisa entender que ele não é só para dependentes químicos, né? Não é só para os desafios. Tem uma palavra nova hoje, tá? E não é só para os especiais. O amor exigente é uma forma de prevenção, a gente precisa se prevenir. E se em vários outros locais tivessem o amor exigente como forma de prevenção, talvez a gente não vivesse essa pandemia enlouquecida que é hoje a dependência química no mundo, né? A gente não é só no Brasil, é mundo. Então, assim, que Não fortalece... é só isso. É verdade. Mas eu já estou falando seriamente em me fortalecer mais, aprender mais, estudar mais e abrir um grupo aqui. Com a ajuda da Cláudia, de 2 vizinhos.
da Cacilda de Umuarama, estamos aí, com certeza. Também. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Nanita. Agora, Muito surgiu obrigada. mais uma mãozinha que levantou ali. Vamos ouvir a pergunta do Mauro. Por favor, pode abrir o teu microfone? Ô, Cláudia, eu posso falar uma coisinha para a Anitta antes de passar para o Mauro? Sim. Eu não sei se a Anitta assistiu a Domingueira da Rosa há 15 dias, e a Rosa fala exatamente o que a Anitta está buscando, que são exemplos de mudança. E a Rosa falou justamente isso, coragem para mudar. E ela fez um passeio por todos os princípios do amor exigente, citando exemplos práticos da vida dela. Então, talvez as pessoas, quando a gente fala nada muda se eu não mudar, ficam em dúvida, Tatiana, sobre como assim, né? Então, e a Rosa trabalhou justamente isso, exemplos práticos que mostram como que eu posso mudar na prática, né? Então, se a Anitta não assistiu, que ela veja pelo YouTube essa fala da Rosa há 15 dias. Coragem para mudar na Domingueira. Cacilda, então eu vou dizer o seguinte, ó, gente, todas as domingueiras vale a pena a gente assistir de novo. Todas elas estão no site lá da federação e estão no YouTube. A gente tem domingueira que fala de desligamento emocional. A gente tem domingueira de tantos assuntos tão bons que a gente vai. Por isso que é legal ela ficar gravada e a federação ter dado essa oportunidade de ter abraçado esse nosso projeto, né? Porque, assim, daqui a algum tempo eu vou lá ouvir. A Tatiana falou uma coisa muito legal. A gente estuda os 12 princípios. Quando chega ano seguinte, a gente vai começar de novo, mas nós já somos outras pessoas. A gente não está mais igual. Então, aquele princípio ele vai ser absorvido de uma forma diferente. É igual a gente assistir a Domingueira. A gente está assistindo a Tati aqui hoje. Daqui a um tempo, quando eu vou assistir, que eu já tiver tomado algumas atitudes, que eu tiver me conhecendo mais, eu já vou entender melhor, eu já vou dar outros passos, né? Então, eu penso que esse caminho é legal da gente ter, como a Tati falou, é o que eu comentei, né? Para mim era como se fosse um vestibular, a sede de aprender e que ela continua. A gente tem que continuar. Não é, a gente não está virando especialista, mas a gente precisa continuar nesse processo de querer aprender para a gente poder ir melhorando cada vez mais, né? Desculpa eu te interromper, Cacilda, mas eu queria, já que você aproveitou, eu falei, vamos falar de tudo, né? Aham, Não. É isso muito mesmo. importante todas as colocações, meninas, porque realmente a gente vai aprendendo com a prática e a gente vai adquirindo melhor experiência. Ô, Mauro, você precisa abrir a tua câmera para a gente te ver e você abrir o teu microfone para você participar. É possível? O Mauro falou aqui no chat, assim, para que a Tatiane falasse alguma coisa sobre a maturidade da família e do desafio. Talvez fosse isso que ele quisesse Ah, verbalizar. abriu. É isso mesmo, Mauro? Ele falou aqui, Tatiane, fale alguma coisa sobre maturidade da família e do desafio. O Mauro conseguiu abrir a câmera, já está liberado o microfone. Mauro, se já estiver liberado, é só você clicar aí para você abrir seu microfone, por favor, né, Cláudia? Então, está aberto o microfone ainda. Mauro, você tem que abrir seu microfone, continua fechado, já está autorizado para você abrir. Não está conseguindo abrir o microfone, Mauro? Não está. Mas Abriu. conseguiu. Então, ô, Tatiana, eu gostaria que você desse uma palhinha sobre a questão familiar, né? Porque hoje existe eu já estou na AE há 9 anos, né? Então, eu consegui desenvolver o Defiforex agora, pra você ter ideia, depois de quase 9 anos, né? Só que quando eu olho para o meu entorno, né, a gente começa a ter problema também no entorno, porque o entorno não acompanha, né? Todo mundo pensa diferente. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre a maturidade da família,
do nosso Júnior. É isso aí. Tá bom. Bom, o que eu penso em relação a isso, tá? A nossa família é a nossa sociedade reduzida. Cada um pensa de uma maneira diferente e tá tudo certo. Quando a gente tem, né, um desafio dentro da nossa casa, né, o nosso filho problema, o nosso parente problema, a gente precisa buscar se unir. E como que a gente faz essa união familiar? Eu não vejo outra maneira a não ser a conversa. As pessoas, elas precisam conversar mais. É que nem eu falei assim, eu não posso exigir que o outro me entenda se eu não expusa o que eu penso, como eu me sinto, o que me desagrada. Dentro de uma casa, ela precisa ter regras, né? E ela precisa que cada um exponha o como se sente. A gente não tem como adivinhar isso. Então, assim, se, por exemplo, eu não sei qual é a tua realidade, tá? Mas é que nem eu sempre falo, a família que quer ajudar, elas precisam união e não desunião. Então, cada um vai para um lado, mas ninguém se mete em nada, né? Agora, bom, eu quero ajudar, então a gente precisa sentar e aprender a conversar. Porque se a gente hoje não consegue dialogar, não consegue entrar num consenso, né, para que a gente possa ser realmente a ajuda necessária que vá contribuir que aquele desafio realmente se mantenha no tratamento, em sobriedade, enfim, como é que eu vou fazer algo se eu não sei dialogar? Então, eu vejo assim que o primeiro passo é conseguir e tentar e ter, né, um pouquinho, é trabalhoso, é que nem eu digo assim, ninguém vai mudar da noite para o dia. Provavelmente, se não existe essa conversação familiar, não foi agora, né? As pessoas acham que é só quando está o problema instalado que não existe isso. Não, já pré-existia, já era lá desde quando essa família se formou, essa falta de diálogo, essa falta de conversa, essa falta de limites, de regras, etc. Quando o problema se instalou, potencializou tudo aquilo que já existia ou que estava adormecido, que em um momento, vou deixar para lá, não quero me incomodar, sabe? Então, assim, é isso que eu falo. O autoconhecimento vai nos identificar quais são os pontos que eu preciso mudar. Se eu não dialogava, eu preciso dialogar, né? Se eu gritava, eu preciso falar baixo, né? Então, são essas coisas que a gente aprende no amor exigente, que a gente precisa identificar. É que jamais opinar na vida de qualquer pessoa se eu não conheço a história das pessoas, né? E não existe uma fórmula mágica de dizer vai dar certo desse jeito. Na realidade, a gente trabalha com tentativas, né? O que tu tem feito até hoje e quais são os resultados? O que tu, dentro da tua realidade hoje, tu pode mudar? Tu entende que são coisas que só nós que estamos dentro da determinada situação é que temos a capacidade de responder? Porque eu que estou vivendo aquilo, não é o outro. Entende? Pode que daqui um pouco eu consiga resolver tudo à base do grito. Mas daqui um pouco já não vai ser mais assim, eu vou ter que ter mais serenidade, mais tranquilidade, né? Respirar. É que nem eu lembro até hoje de uma mãe, numa reunião que ela disse assim, o filho dela, problema, vinha encher o saco dela, queria respostas imediatas. E ela não falava um ai, ela só dizia assim, ó, me dá 10 minutos. E ela não respondia a ele naquela hora. E daí ela disse que ela saía daquele meio da situação, ia para um canto, se conectava com a espiritualidade dela, com Deus, enfim, respirava, né? Achava a melhor maneira de responder a ele. E aí ela não respondia com raiva. Você entende que a gente não pode também ter esse imediatismo? Então, são mudanças de comportamento que só o que eu vivo dentro da minha realidade que eu vou conseguir aplicar, né? Eu acredito que é isso. Eu não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que daqui a um pouco precisa haver mais diálogo.
conversas abertas, claras, muito claras, sem entrelinhas, sabe? Eu acho que tem que ficar muito claro, entendeu? Repete o que eu te falei, sabe aquela coisa quando tu fala para a criança assim, ó, não faz isso porque acontece isso, tá? Me diz o que tu entendeu. É mais ou menos isso, porque assim como o dependente químico tem a imaturidade, que nem falam, né? Que o dependente químico é a eterna criança, porque eles não amadurecem, por N fatores, né, que a gente sabe que a dependência química causa, a família muitas vezes também é imatura neste sentido de não ter essa clareza de que precisa ter diálogos abertos, claros, que a comunicação ela tem que ser limpa, não pode ter entrelinhas, sabe? Não pode ficar aquela coisa subentendida. Eu acho que tem que ser isso, uma conversa muito franca, clara, objetivos. Quais são os objetivos? Eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi, Mauro. O Tatiana, na sequência, o semelhante à questão do Mauro, tem a pergunta da Onélia também, que diz como descobrir o motivo que leva a pessoa ao uso se ela é muito, muito, muito fechada. E também a Kelis, que esteve aqui pela primeira vez anteontem, eu estou feliz que a Kelis voltou, ela disse o seguinte, você disse que em mudar, em não fazer as mesmas coisas. Com o dependente químico, vivemos mudando. O que mais podemos mudar com quem tem um dependente, que tudo já foi feito? Antes de você responder, Tatiana, eu penso o seguinte também. Na minha casa, eu sempre, sem ter tido um planejamento, mas nós temos o costume de almoçar todo mundo junto. Então, nessa hora do almoço, a gente conversa. Então, a minha filha outro dia falou que ela tem amiga que não tem mesa na casa dela. Cada um almoça uma hora, sentado no sofá, vendo televisão. E nós aqui em casa, desde que eu me casei, que tinha as crianças, que a gente almoça no mesmo horário, juntos. Então, isso é um exemplo, até como queria saber a Anita, de mudança, né? Então, daí vem a tua resposta para a Kelis, para a Onélia e para o Mauro, que você já falou. Na realidade, o que eu vejo, a tua fala é a minha aqui em casa, sabe? A gente não almoça juntos, porque cada um trabalha, mas a gente procura a janta, estarmos todos, né, juntos, assim. E a minha filha também trouxe exatamente isso, que as colegas de trabalho dela ficaram horrorizadas. Como assim vocês jantam juntos, né? Uhum. Porque exatamente isso, o nosso mundo está tão corrido e cada um prioriza, né, coisas que acabam muitas vezes exatamente isso. Eu não vou jantar agora, vou jantar depois, estou fazendo isso, vou fazer aquilo, e não entendem o quanto isso é importante para a vida familiar, né? Que é uma construção, é exatamente o que tu trouxe, assim, eu criei o hábito desde que as crianças eram pequenas e aquilo permaneceu porque aquilo é saudável, né? É um hábito bom, em que a gente consegue conversar, falar diversos assuntos, enfim. Mas é isso, eu acho isso muito legal, e como as famílias deveriam entender que isso faz parte, né, de uma família, assim, que busca ser saudável. Bom, em relação à pergunta da moça, dessa última moça que tu falou, gente, não gravo muito nome, não, e eu não estou vendo ela aqui na tela, então... assim, por mais que a gente mude o tempo todo com dependente químico, talvez a gente não fez as mudanças mais assertivas, né? É isso que a gente precisa entender. Mas eu mudo. Eu dava dinheiro, não dou mais. Eu incomodava, não incomodo mais. Sei lá, eu trancava a porta, agora eu não tranco. A gente precisa entender, e daí é isso que eu falei para o Mauro também, tá? É algo muito, muito individual da família, como lidar com dependente químico, algo que não tem é aquilo que eu falei, não tem fórmula mágica. Tu vai ter que te adaptar diante de tudo que tu vive, todo o conhecimento que tu adquire e o que tu vai fazer para a tua vida.
as pessoas precisam entender o que elas querem para a vida. O que eu quero para a minha vida? Eu quero continuar sofrendo, né? Que nem assim, chorando uma noite inteira sem saber onde a pessoa está. Eu quero estar indo nas bocas, buscando o cara, quero estar lá comprando droga para ele usar dentro de casa. O que eu quero? O que é sadio para mim? Né? E essa pergunta só quem pode responder é quem está vivendo naquela situação. A partir do momento que eu acho que isso não serve para mim, que eu não quero isso para mim, então eu preciso buscar ser diferente e mudar. São as minhas mudanças que vai refletir o comportamento do outro. É aquilo que eu falei assim, ó, ninguém é obrigado a nada. Assim como o dependente químico não é obrigado a nada, a família do dependente químico também não é obrigada. A gente precisa aprender a se respeitar. E me respeitar é eu deixar que o outro não faça comigo o que ele bem quiser. Eu tenho o direito de ter uma noite de sono, eu tenho o direito de poder ser feliz, né? Nem que seja nos primeiros momentos, mas é um direito que eu tenho. E o outro precisa respeitar. Travou? Travou, Luciana. Travou. Vamos dar A um gente pause pode para ela voltar? Como é que a gente dá uma pausa para ela voltar, que eu vou falar com ela aqui no celular. Tatiana, ela perguntou como descobrir o motivo que leva ao uso, se a pessoa é completamente fechada, nada, nada, nada ela fala. E junto com essa pergunta também, Tatiana, tem outra pessoa que perguntou como ser mais assertivo. Ah, foi o Mauro mesmo, você já respondeu. Como ser mais assertivo. Então, essa é a Onélia que pergunta se a pessoa, seu filho é muito, que a pessoa é muito fechada, sabe? Tá. O que eu diria nesse caso, tá? Eu vejo que precisa buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Provavelmente esse comportamento não é agora somente por causa da dependência química, já deu sinais lá na infância, lá atrás, e daqui um pouco precisa estar revendo, e vai precisar ajuda, sim, de profissionais da área da saúde mental para poder ajudar. Tá, eu acredito que é isso. O caminho é ela buscar hoje orientação psicológica, psiquiátrica para poder ajudar ele. É o que a gente estava falando, né? Essa rede de apoio, né? Que ela tem que vir de várias partes para poder ser uma rede mesmo, para poder dar conta. Na minha família, Tati, a gente fez até terapia em família. E eu comentei isso aqui, sabe? Que assim, eu falei, cara, eu vou lá, tô pagando e saio de lá malzona, porque eu tive que escutar muitas coisas que eu não tinha ideia, mas foi muito bom porque cada um foi voltando a ter o seu papel. Então, eu voltei a ter o papel de mãe, o outro voltou a ter o papel dele, a outra voltou a ter o papel dela, o outro voltou a ter... Entendeu? Cada um voltou a ter o seu papel, porque estava tudo muito perdido. Porque quando você não está conseguindo dar conta daquilo que é o seu papel, outra pessoa vem e assume. Só que aí ela perde o dela também, né? E aí aquilo fica uma confusão. Então, a gente tem vários recursos. Aí, completando o que você estava falando em relação ao Mauro, assim, eu também vivenciei algumas situações de assim, se você não pode ajudar, não atrapalhe, não entre no processo, não faça nada, porque muitas das vezes aquilo que eu estou tentando fazer, eu estou indo ao grupo, eu estou voltando aqui com as minhas metas, mas se vem uma outra pessoa que de repente ou é mais velha, ou é mais sensível, ou não consegue ainda entender, né, o que é o processo. Então, olha, é o que você falou, aceite a regra de aprender a dizer não. Ou então, assim, não, olha só, nesse momento, sei lá, se é o pai e a mãe, nesse momento eu vou conversar com a sua mãe, nós dois vamos decidir o que vai ser, né? Então, a dona Mara fala que é amor exigente, as pessoas na família, elas têm que falar a mesma linguagem. Porque o desafio, ele vai fazer o quê? Ele vai para aquele que é o que está mais fraquinho. E aí vai manipular aquele que está mais fraquinho e aí vai conseguir as coisas, né? Então, esse processo é bem importante. Lu, como é que está o nosso tempo aí?
Ainda temos 1 minuto, temos coisa, vamos caminhar. Nosso tempo já esgotou. É, né? Ai, que dó, que dó. O tempo esgotou, mas a gente pode aproveitar mais uns minutinhos, né, para a Tatiana dar a palavra final dela, né, sobre a domingueira, e também responder a nossa pergunta de 1 minuto. Né? A pergunta, Tatiana, se você tivesse que falar para alguém, contar para alguém como é que foi essa domingueira, você contaria o que para ela em 1 minuto? Fizeram, vocês não sabem o que vocês perderam. Uma palestra maravilhosa, onde a gente falou de conhecimento, autoconhecimento, para que as pessoas entendessem que nada muda se elas não mudarem, que elas têm que dar o primeiro passo, sair da sua zona de desconforto e agir. Toda ação ela precisa acontecer. Que nem eu digo assim, não adianta acreditar, ter fé, se ajoelhar, rezar e permanecer sentadinha esperando as coisas caírem do céu. Não, reza, tenha fé, acredita em Deus, seja grato, mas age. Precisa de ação. E eu acho que é isso que as famílias precisam ter, sabe? E é isso, assistam, reassistam quantas vezes forem necessárias para que realmente entendam, compreendam que as coisas precisam mudar nas nossas vidas. E só depende de mim, a mudança é minha. Era isso que eu falaria para qualquer pessoa, tá bom? Muito bem. Gratidão pelas suas palavras. Rosinha, vamos nós? Então, agora a gente vai falar da próxima domingueira aí, é isso? É isso, vamos falar Pode ir sobre na a telinha pra próxima gente. domingueira aí. Gente, a próxima domingueira aí, hoje a gente teve a satisfação de tê-la aqui conosco. Ela fez uma linda espiritualidade. Então, no dia 1º de outubro, às 19 horas, nós vamos ouvir a Eliane Bart falando sobre compulsão, excesso ou necessidade. Então, a gente espera vocês, tá bom? Isso aí. E a revista, Rosinha? A revista, olha, até dia 30 de setembro, essa promoção. R$ 99,00 para você ter uma revista que você vai receber na sua casa, que você vai ter também ela digital, para você estar vendo através do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, e doar para alguém, se você quiser presentear essa versão digital. E ainda tem um curso que vai acontecer agora, dia 23 de agosto, né, semana que vem. Se você fizer assinatura da revista, você ganha inscrição nesse webinar. Isso aí. Então, vamos para a próxima. Vai, eu de novo? Só dá eu hoje? Não é lindo. Vamos lá. Vai lá, Rosinha. Então, olha, gente, dia 30 de setembro, eu já fiz a minha inscrição. A gente vai ter o 10º Encontro de Amor Exigente, lá em Juiz de Fora. Olha, gente, 30 de setembro, tá certo. A webinar é 23 de setembro. Nós já vamos falar do webinar. Quer falar do webinar antes? Não, vamos corrigir, porque eu falei 23 de agosto, ainda bem que vocês me corrigiram. 23 de setembro. 23 de setembro, isso aí. Então, mas eu estava falando sobre o curso lá de Juiz de Fora. Gente, olha só, se esforcem. Eu vi as fotos aqui, nós temos um grupo no WhatsApp, que é o presencial, é mais legal. E o nosso presidente colocou as fotos desse evento que aconteceu no Rio Grande. Gente, pelas fotos dá para ver que energia, como é bom a gente estar junto, como é bom a gente comemorar, não é? Então, ó, dia 30 de setembro de 2023, lá em Juiz de Fora, e aí estão todos os dados para você estar fazendo a sua inscrição, tá certo? Vamos lá. E agora sim, o webinar. Vai, e aí, quem fizer a inscrição, não é isso, Rosinha? Isso. Quem fizer a assinatura da revista, não é isso?
Isso. Então, quem fizer a assinatura da revista já está inscrito, é isso? Ou precisa fazer a inscrição? Precisa, né? Não sei como é que funciona essa parte, mas entrando em contato com a FEE lá no 19-259-6555, eles vão explicar direitinho. O que a gente Isso aí, sabe é que olha, você ganha a fazendo, inscrição no ganha a webinar, não inscrição. é? Uhum. Então, aí faz o contato, né, para ganhar essa inscrição, ok? Para o webinar, que vai ser no dia 23 de setembro. Isso aí. E a inscrição para os membros da Sobriedade com Amor Exigente, R$ 20. E a inscrição para os demais interessados, R$ 30. Tem que correr, gente, porque é dia 23, né? E agora, essa maravilha que é o Instagram da Domingueira E. Participem, gente, do nosso Instagram. A Rosinha está alimentando esse Instagram com todos os participantes, não é isso? Tem o vídeo divulgando qual vai ser a domingueira, e o participante já grava um vídeo. Tatiana gravou um vídeo lindo, né, para a gente. E participem, curtam e divulguem, compartilhem. E agora sim, vamos para a nossa oração da serenidade com a nossa querida Tatiana. Vamos lá. Eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Muito bem! Muito bem. Os microfones já estão liberados.